Pensa comigo, e se aquela nossa vontade de vingança, o egoísmo, a injustiça, e se tudo isso não fossem problemas separados, mas sim sintomas de uma única doença que todo mundo tem? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa análise acadêmica que faz exatamente esse diagnóstico, um tanto surpreendente sobre a condição humana. É uma pergunta que mexe com a gente, né? A ideia de que as frustrações que sentimos com o mundo e até com a gente mesmo podem ter uma única raiz, uma condição fundamental que afeta todo mundo, não importa quem seja. É uma afirmação bem forte, convenhamos. E a análise que a gente vai ver hoje vai ainda mais longe. Ela não só diagnostica essa doença, como também propõe uma cura que, olha, vai contra quase tudo que a gente pensa sobre justiça, força e poder. Então vamos por partes, começando pelo diagnóstico. Primeira parte, uma doença espiritual universal. O estudo que a gente está analisando chama A Coisa Assim. E calma, não se trata de uma doença física, tá? É algo mais profundo. Uma inclinação para a desarmonia que, segundo a tese, está presente em todos nós. Mas tá, o que é essa tal doença? Bom, em essência, o estudo define como aquela tendência que todo mundo tem de colocar o eu no centro de tudo. É essa inclinação para o egoísmo que vira a raiz de onde brotam a injustiça e aquele ciclo sem fim de retaliação que a gente vê por aí. E olha, essa ideia não surgiu do nada, não. A análise se apoia em conceitos bem profundos. Na teologia, por exemplo, ela se conecta com a noção de pecado original. Sabe, a ideia de que existe algo meio desalinhado na gente desde sempre. Já na filosofia, lembra um pouco que pensadores como Kierkegaard falavam sobre desespero e alienação da nossa verdadeira natureza. Agora, a segunda parte. Como a doença se manifesta? Se essa condição é universal, como é que a gente vê ela no dia a dia, no mundo real? É aqui que a análise fica fascinante, porque ela mostra que, apesar da raiz ser a mesma para todo mundo, os sintomas mudam, e muito, dependendo da nossa posição na vida. O ponto central da tese é este. A raiz do problema, o egoísmo, é universal. A mesma para todo mundo. Ponto. No entanto, a forma como isso se manifesta, os sintomas, muda drasticamente. É como se a doença se adaptasse a cada pessoa, sabe? Olha só que interessante o padrão que o estudo aponta. A mesma raiz, o egoísmo, aparece de jeitos diferentes. Em quem é rico, vira ganância e indiferença. Em quem é pobre, ressentimento e inveja. Em quem tem poder, opressão e arrogância. E em quem foi ofendido, raiva e um desejo de destruir. O argumento é que esses não são problemas morais diferentes, são só as várias faces da mesma doença, todas girando em torno do eu. Vamos para a terceira parte, a cura radical. Ok, diante de um diagnóstico desses, qual seria a cura? A análise propõe uma prescrição tirada de um texto antigo e o que a torna tão radical é a simplicidade dela, não retaliar. A essência da cura está toda aqui. É uma resposta à injustiça que desafia nosso instinto mais básico. Em vez de pagar na mesma moeda, em vez de ameaçar, a ação proposta é entregar o julgamento. É abrir mão de ser o juiz da própria causa, confiando que a justiça de verdade virá de outro lugar. E aqui tem um ponto que é fundamental entender, tá? O estudo argumenta que não retaliar não é fraqueza, não é ser passivo. Muito pelo contrário, é uma ação poderosa, é a decisão consciente de dizer esse ciclo de ódio e vingança para aqui, comigo. Quarta parte, quebrando o ciclo. Mas como isso funciona na prática? Como uma escolha que parece passiva pode ser tão forte a ponto de quebrar um ciclo de violência? A lógica por trás dessa cura é a chave de toda a análise. Aqui a gente vê bem os dois caminhos. De um lado, a retaliação. Ela prende a gente numa gaiola de raiva, só perpetuando o ciclo de dor. Do outro lado, a não retaliação. Por mais difícil que pareça, é ela que quebra as correntes. Segundo o estudo, é o único caminho que não só liberta, mas também impede que a doença se espalhe. E isso nos leva à parte final, o caminho para a liberdade interior. E aí, qual é o prognóstico? O que acontece quando essa cura é aplicada? O resultado, segundo a tese, é uma liberdade por dentro que tem o poder de curar não só a gente, mas as estruturas ao nosso redor. O ponto crucial é este. A não retaliação é apresentada como a única terapia que funciona de verdade, porque ela não trata só os sintomas, a ganância, a raiva, a opressão, ela vai direto na raiz do problema, nosso impulso de querer fazer justiça com as próprias mãos. Os resultados dessa cura seriam bem profundos.
Se libertar da necessidade de revidar é se libertar daquela prisão de ficar esperando o outro validar a sua dor. Isso não só melhora a saúde mental, mas abre caminho para uma cura social. E o mais irônico de tudo é que essa recusa em lutar, nos termos do mundo, se revela a forma mais potente de força e resiliência. E assim, a análise nos deixa com essa pergunta, que dá o que pensar. E se a nossa definição de força estiver toda errada? E se o verdadeiro poder não estiver na capacidade de revidar, mas sim na coragem de absorver o golpe e conscientemente escolher não passar a dor adiante?